Uma boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live que nós estamos, grupo Sal da Terra. E já está conosco a Suzineide Câmara. A paz do Senhor, minha querida, do Rio Grande do Norte. Nos conhecemos desde solteira. E seja bem-vinda nessa live. Compartilhe essa live. Edifica, né? Edifica vidas. E vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E essa noite, como eu falei, nós estamos com um testemunho de uma irmã chamada Selma Brett, onde Deus tem feito coisas grandes na vida dessa mulher, né? Como alguns sabem, desde 2011, eu realizo conferências para mulheres, onde Deus me entregou essa missão, né? De estarmos realizando esta obra. E se chama Conferências Despertando Déboras. E Joana Souza, seja bem-vinda. Karen Lima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, nós temos realizado, desde 2011, em 2019 tivemos a conferência, né? Não podemos ter em 2020 e esse ano por causa da pandemia, mas Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. E nós vamos estar ouvindo esse testemunho de uma das irmãs que esteve conosco, esteve nessa conferência e foi tocada pelo Senhor, né? Então, vamos estar convidando, ela vai estar conosco nesse momento, contando o testemunho do que Deus tem feito na vida dela, né? Selma. Selma. Ela, né? Não. Simônica? Não. Não é ela, não? Selma Brett. Selma, se você puder nos enviar o convite, porque nós estamos achando seu nome. Então, facilita aqui para nós. Selma vai estar conosco nessa noite contando esse testemunho. Seja bem-vinda, Simone Souza, Delza Vieira, seja bem-vinda. Que Deus abençoe. É uma alegria, né, estarmos aqui juntas, né, para pregar a palavra do Senhor. E compartilhe essa live, abençoe vidas. Tem palavra de Deus para você nessa noite, palavra vinda do alto, do trono da graça nessa noite. E escuta esse louvor, ouça esse louvor. Que o Senhor encontre em nós um coração de adorador. Ela está aqui. Te adorarei, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, estás aqui,
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Então, nós enviamos o convite para você. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de promessa. Caminho no deserto. Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus. Essa semana. Selma, nós estamos recebendo um convite de uma outra pessoa, que não é você. Gostaria de saber se você está enviando o seu convite por outra pessoa. Me envia aqui uma mensagem, porque nós estamos enviando o convite para você. E me deixa saber aí. Fiz online. Aqui. Ela está assistindo. Vamos enviar o convite, Selma. Já foi enviado. Foi enviado para você. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor. Ele é digno de toda a glória, da honra, todo louvor e adoração. Ele é digno. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, é um prazer, uma honra, né, participar dessa live, né, que fala de Deus, de uma pessoa usada por Deus. Muito obrigada pelo convite, É uma muita honra. honra aqui. Tinha uma pessoa que estava me enviando o convite, e eu não sabia se era você, se você estava com alguém. Não, né? Não, Aí eu não dei o approve, não, porque eu esperava que fosse você. Mas, como nós avisamos, falamos nessa noite, nós estamos com a Selma. Eu já falei um pouco dos eventos da conferência que nós, né, fazemos desde 2011. E você vai estar nessa noite contando esse testemunho, né? A Selma, ela é escritora e compositora também. Ela tem um louvor aí também para estar nessa noite louvando. Você tem aí a oportunidade aí agora de estar trazendo louvor depois do seu testemunho. com muita honra, né? Eu não tenho uma voz assim igual a da Tiela e Pierre, que cantaram meu louvor, mas eu vou colocar aqui ela tocando e vou acompanhar para as pessoas verem. É um hino de agradecimento que também leva o nome de Eu e Deus. E é composição minha. E é com muito prazer que eu vou estar apresentando a vocês nessa noite e depois falando sobre tudo o que aconteceu no evento das Déboras. Então, só um pouquinho. Dá para ouvir? Tá. Só para te agradecer, não vim falar de mim, pois o Senhor conhece o meu ser, sabe bem a minha história, que mudou o meu viver, já não sou mais o mesmo, pois em ti eu posso viver. Por te agradecer, Senhor, por me amar sem eu merecer. Sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Sempre quero estar em teu altar e contemplar seu grande amor. A ti eu entrego a honra, a glória e o louvor. Quero te agradecer, Senhor, por me amar sem eu merecer.
Sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Para sempre quero estar no teu altar e contemplar teu grande amor. A ti entrego a honra, a glória e o louvor. Essa é uma composição minha, que eles musicaram para mim, que foi apresentado no lançamento do meu livro. E tem uma que no final eu vou cantar, que foi a do final também, da apresentação do livro. E esse hino fala sobre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que tem acontecido, que começou a abrir as portas no encontro da Débora, das Déboras. Foi com muito prazer que eu participei e desejo participar sempre. Eu ia no da Flórida e não deu para ir, mas Deus usou a senhora, a pastora Kátia, muito na minha vida para naquele encontro eu foi a minha nora, nós estávamos lá. E no domingo, foi no sábado, né, à noite, e no domingo começou o culto. Eu sentei assim, meio de frente para o altar, para o púlpito, onde a senhora estava pregando. E a senhora começou a pregar, começou os louvores de canção e louvor, né, cantando. No sábado pela manhã, né? Pela manhã. Isso, foi na sexta que nós fomos. Aquilo ali, para mim, eu olhava para a pastora Kátia e algo falava em mim, vai lá e dá um abraço nela. Eu pensei assim, olhei para um lado, para o outro, falei, mas ninguém fala comigo, eu tenho que dar um abraço em quem? Vou abraçar, estou aqui sentada quietinha, não vou sair daqui do meu lugar, vou abraçar. Imagina, vou lá no púlpito, vou abraçar a pastora, a pessoa vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? Porque você vai me abraçar. E aquilo ali me incomodava o tempo todo, vai lá e dá um abraço nela. Eu olhava para a pastora, ela como se estivesse me olhando, e eu dizia, meu Deus, será que ela está me olhando porque eu estou ouvindo? Será que ela está ouvindo isso também? E aquilo me incomodava, e eu dizia, não vou lá pagar esse mico, de jeito nenhum. Mas continuou a mesma coisa, vai lá e dá um abraço. E durante a pregação, a pastora Kátia falou assim que estava sentindo de Deus as pessoas se cumprimentassem, quem não tivesse se cumprimentado ainda. E aí saiam dos seus lugares, vão falar uma com a outra, dar um abraço e tal. Aí eu falei, dá um abraço. Aí de novo, vai lá dar um abraço. Aí eu levantei, eu nem sei como eu levantei, eu sei que eu me vi andando, eu falando assim, meu Deus, mas eu estou indo mesmo dar um abraço na pastora? Não, eu vou. E no que cheguei lá, a pastora pegou no meu braço, ela não lembra nada disso, e ela falou assim, eu estava te esperando. Se você não viesse, eu iria até você. E me abraçou. E no que me abraçou, a pastora foi falando sobre curas. Ela começou sobre curas, falando que Deus estava curando meu coração. Meu coração tinha muita coisa que ser curado, que eu não tinha mágoas, mas eu tinha sentimentos muito fortes dentro do meu coração que precisava ser liberado, que precisava ser tirado para Deus fazer o que precisava na minha vida, para Deus fazer a obra que Ele estava precisando. E ela foi orando sobre curas e libertação. E ela começou, a pastora, estou contando o seu testemunho como ela, mas a pastora começou falando que Deus estava quebrando correntes na minha vida, Deus estava tirando correntes que estavam me segurando de ir além, de ir na frente. E aos meus 17 anos, eu fiquei muito doente e eu fui levada para um hospital e eu me via acorrentada, eu via corrente nas minhas pernas e nos meus braços. E eu lembro que eu falava com a minha mãe, tira essas correntes que elas estão me machucando. E minha mãe não via nada disso. E eu via claramente as correntes. No que a pastora falou sobre quebrar correntes, eu lembrei da minha adolescência.
E a pastora foi pregando sobre isso, que Deus estava liberando bênçãos na minha vida, que mudanças, coisas que estavam amarradas, que estavam presas, que iam desamarrar. E que Deus já estava na frente cuidando de tudo. Eu recebi tudo como que Deus estava falando por ela, que ela estava falando, inclusive quando ela falava, ela não dizia eu, ela não falava que era ela pastora, ela dizia que era como se Deus estava falando para ela, Deus estava dizendo, eu estou quebrando, eu estou tirando, eu estou curando. E eu fui, e aquilo ali foi me aliviando, e nós ficamos muito tempo abraçados, muito. E eu lembro muito das pessoas começarem todas a orarem, a falar em línguas, e muitas pessoas chorando, e nós continuamos ali abraçadas, e ela falando comigo, e ela foi aliviando meu coração, minha alma, ela falando que eu não me preocupasse, que Deus estava no controle de todas as coisas na minha vida, e que Ele ia me mostrar que Ele era Deus. Nós estávamos nessa época, já desde 2018, nós tínhamos começado a abrir uma lanchonete que não dava certo, e nós já tínhamos pago, acho que, mais quase 18 meses, ela fechada, e todo mundo perguntava, por que ainda não abriu? E a gente não sabia assim, explicar por que não abriu, porque cada dia parecia uma coisa difícil, cada dia parecia algo que impedia. Era a inspeção que não dava certo, era cano de tubulação de rua, de água quebrado, e era tudo muito caro. E nós tínhamos que, eu e meu filho, a esposa dele, estar trabalhando nisso o tempo todo. E era muito difícil. Tinha hora que eu dizia, meu Deus, nós já gastamos tanto, vamos desistir. E meu filho falava, não, nós não vamos. Nós vamos abrir. E foi isso em maio, que foi no dia 5 de maio, né, a Convenção das Déboras. E tudo que a pastora me falou de cura, de libertação, de portas abertas que ela via na minha vida, que as coisas iam acontecer. Eu saí dali com meu coração aliviado, porque eu acreditei, eu confiei, porque o mais importante de alguém profetizar na sua vida ou fazer uma oração é você acreditar. Se você não acredita, nada vai acontecer, porque se você não acredita no que estão te falando, aquilo ali vai ser quebrado. É como se o anjo trouxesse a bênção, aí você não acreditasse e a bênção voltasse. Então, é assim a vida da gente. Nós temos, se é de Deus, se você conhece a vida da pessoa que está falando com você, que está orando, que está te trazendo uma mensagem de Deus, leva no coração, acredite, que as portas vão ser abertas mesmo, cura vai haver, mas é preciso acreditar. É preciso você saber que, se você não acredita, nada acontece. E com Deus é assim, nós precisamos ter fé no invisível, fé naquilo que ainda não veio, acreditando que vai vir. Amém. É como no Salmo 125, 1 fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é a minha vida com Deus. Eu acredito em Deus em tudo, nos mínimos detalhes, em tudo na minha vida. E foi assim que eu acreditei. E quando foi em julho, tudo começou já a dar mais certo, já logo depois da convenção, as coisas já começaram a mudar, já começou a abrir, as inspeções já começaram já a dar certo. E meu livro também, meu primeiro livro, estava na editora no Brasil. Tinha que vir para cá também, para lançamento, para tudo. E no dia 7 de julho, antes disso, quando foi no dia da última inspeção, para a gente decidir a abertura, meus livros chegaram no correio, junto com o dia da última inspeção. Aí eu tive que, assim, ou eu tinha que ir lá na inspeção, ou eu ia ter o correio a fechar. E eu tive que pedir a um rapaz. Tudo começou, de repente, a mudar, né? A abrir, né? Tudo começou a abrir, assim, já... Só um parênteses aqui. Já dá certo. E você... Então, foi em maio, né? Você obedeceu à voz de Deus e foi me dar um abraço, né? Partiu daí a sua obediência, né? A partir daí, a obediência, acreditar no que Deus fala, porque muitas vezes a Deus fala conosco e a gente finge que não está ouvindo, ou não quer, diz assim, vou passar vergonha, eu não vou fazer isso.
Então, independente da vergonha que vai te causar aqui, porque para Deus não existe vergonha, para Deus existe obedecer, a obediência. E quando obedecemos, tenha certeza que Deus vai cumprindo as coisas na vida da gente, Deus vai fazendo, Deus vai abrindo as portas. E foi assim que aconteceu. Então, a partir de maio, em junho, julho, aí já foi assim, tudo foi já mudando, já foi tudo ficando mais tranquilo, já foi tudo acontecendo. Então, as coisas foram sendo liberadas, né? Porque antes era muito empecilho. E meus livros chegaram no correio exatamente na última inspeção, que foi no final de junho, e no dia 7 de julho nós fizemos a abertura do Café da Rota, que era foi uma lanchonete né, que meu filho consagrou a Deus. Meu filho, quando ele é assim, o Deus dele, ele é fiel ao Deus. E ele falava que ali não entraria álcool, nem bebida e nem música do mundo. Só tocaria música evangélica e tudo dali era de Deus. Então, na hora que chegava de manhã, ele orava em tudo. Então, assim, nós mantemos ali até a pandemia chegar, que ficou fechada, né, por um tempo, depois abrimos de novo, que hoje está aberta também, que o Alfredo toma conta, está lá, né, que meu filho passou a parte dele para Alfredo, e aí Alfredo está na liderança, está na frente, cuidando de tudo. Mas Deus fez, e em setembro, quando foi em agosto, em agosto foi o lançamento do meu livro em Filadélfia, do meu primeiro livro, Eu e Deus, a Vida é um Precioso Presente, que é o meu presente de Deus mesmo, né? Que Deus me deu, que Deus fez na minha vida, né? Que os cuidados de Deus é muito grande, né? Com a gente, com a minha vida, assim, eu agradeço a Deus muito por tudo. E eu tive o lançamento do meu primeiro livro. Acho que eu tenho uma foto aqui, deixa eu ver que ele está aqui para eu mostrar a foto, que o livro acho que está lá embaixo, está lá em cima, não está aqui, mas eu mostro a foto aqui, que ele está aqui, presente na minha vida o tempo todo, que Deus é perfeito, que é esse aqui, né, que todo mundo conhece já, que é Eu e Deus, a Vida é um Precioso Presente. E Deus foi fazendo coisas na minha vida que, a partir daí, Deus não parou mais, né? Deus é fiel, Deus cumpre as promessas que Ele faz. Então, hoje eu tenho já meu segundo livro, que já terminei. Ele já foi lançado, inclusive, mas com a pandemia ele ia para a gráfica e parou. E agora eu deixei para mandar para a gráfica os dois. O terceiro, aqui é o segundo, né? Que é esse aqui, ó. Eu e Deus, intimidade. Esse é o segundo. Deus, o segundo é intimidade. Eu e Deus, intimidade. Deus e eu, intimidade. O primeiro, Eu e Deus, a Vida é um Precioso Presente, que foi o meu presente que Deus me deu, né? Que Deus escreveu para mim através da minha vida, que sem Deus jamais eu chegaria a escrever alguma coisa, né? E o terceiro, que agora vai vir, que é Nos Braços do Pai, que eu escrevi na pandemia, escrevi na quarentena, né? Eu já tinha começado e eu terminei ele na quarentena, que já está sendo editado também, que vai ser lançado em setembro na Fox Brasil, Nova York, de onde eu me tornei catálogo internacional. Então, você vê, Deus faz assim mais do que nós imaginamos. Me tornei catálogo internacional daqui, ó, dos escritores internacional. Faço parte hoje, então Deus, hoje eu faço parte também da Academia de Literaturas também internacional. Ganhei o prêmio Os Notáveis dos Notáveis de aqui 2019 também. Tive o prêmio, fui aqui. Então, assim, Deus tem feito muita coisa na minha vida através da minha confiança nele, através de... Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Para mim, eu não faço nada sem antes, hoje eu falo, Senhor, o Senhor entra na frente, cuida, me fala se isso vem de Deus. E há dias atrás, há um mês atrás ou dois, eu recebi uma oração de uma pessoa que ele me falou que um livro meu, que ainda não estava pronto, Deus ia me levar em outra nação, que eu ia receber um convite que eu não precisava me preocupar, que esse convite era de Deus.
E eu confiei, eu falei com meu filho assim, eu acredito. Mas eu pensei, deve ser no Brasil, porque eu vou em janeiro para o lançamento do meu livro. E a pessoa falou, não, não é no Brasil e não é aqui. Você vai receber um convite de outra nação. E tem 2 meses, acho isso. E quando foi a semana passada, eu recebi um convite assim maravilhoso, que eu acho que, para mim, vai ser uma honra muito grande, né? Eu vou ser capa de uma das revistas assim, conceituadas, né? Na Inglaterra, em Londres. Glória. Eu fui convidada na High Profile, que é internacional, né? De lá. E depois essa capa vai sair em português também, que vai ser lançada também no Brasil, nos países. E vou... E o convite mais lindo foi que eles me convidaram, o Rafael Santos me convidou para fazer o lançamento do meu 3º livro em Londres, em uma cerimônia muito linda. Então, se tiver tudo aberto, se já tiver podendo fazer o coquetel, a festa, então eu estarei em Londres em outubro, para o lançamento do meu livro também, para assinatura também, para a revista. E Deus tem feito algo que eu jamais imaginaria. Eu jamais. Então, por eu própria, por mim mesma, nunca. Então, mas eu acreditei. E tudo começou a partir do momento que a pastora Kátia falou que Deus estaria fazendo, que Deus estaria curando, que Deus estaria quebrando correntes, que Deus estaria abrindo portas imaginárias na minha vida, né? Mas o que acontece é que o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Amém. Nós não podemos, mas Deus é o Deus do impossível. Para quem não ouviu, que chegou há pouco tempo, né, nossa irmã Selma participou da conferência Despertando Déboras. E quando ela fez a inscrição comigo, todas as inscrições passam por mim, quando eu vi a foto dela, né, porque nós temos o contato pelo WhatsApp, e ali o Senhor já falava ao meu coração a respeito dela. E eu já esperava que Deus fosse agir. Deus agiu nessa conferência de uma maneira linda e diferente. Para quem esteve lá, sabe do que eu estou falando. Houve muitas curas da alma, curas que as pessoas estão, às vezes, próximas das outras, estão dentro das igrejas, mas a alma está gritando. E o que me chama a atenção é que você me disse que estava internada no hospital e você teve um sonho que estava com correntes, né, nas pernas e nos braços, não é isso? Eu não sonhei, pastora. Eu fiquei quase um mês, praticamente eu perdi os movimentos das pernas, eu tive um problema muito sério de nervos. Talvez não era nervos. Hoje eu sei que era, acho que espiritual por alguma parte, não sei, eu era adolescente, então assim, aos meus 12 anos, eu acordei, eu tinha pintado minhas unhas, eu não pinto minhas unhas de esmalte vermelho, porque aos meus 12 anos eu tinha pintado minhas unhas com um esmalte que eu nunca esqueço o nome era Rebu. E à noite eu acordei com a parede do meu quarto em chamas de fogo e eu via o demônio na parede e mostrava as unhas para mim. E aquilo ali para mim, eu chamei minha mãe não via. Eu falava, mãe, a parede do meu quarto está em fogo, o demônio está ali. Minha mãe falava, era que eu estava sonhando. Eu acordada, eu falava, está ali. E desse dia em diante eu criei muito pavor do meu quarto. Eu preferia dormir na cama da minha mãe do que no quarto. Eu preferia dormir do lado na sala, botar a cama na sala, do que eu dormir no quarto. Eu não conseguia dormir no quarto. Uhum. E a partir daí eu nunca mais pintei minhas unhas de vermelho. Eu tenho pavor de esmalte vermelho de cores. Minhas unhas sempre tudo assim, ó, clarinha. E todo mundo me pergunta... Isso é para quem só discerne quem é espiritual, né? Quando Deus revela. Assim como revelou na vida, né? O que estava... E eu não... E passou isso, e depois de muitos anos, isso eu estava com 12, depois aos meus 17 anos eu pintei, também não esqueço, minhas unhas com um esmalte bem cor-de-rosa, não era vermelho. E aconteceu praticamente não a mesma coisa, mas eu comecei a passar mal na sala de aula, e a única coisa que eu pedia era tire o esmalte da minha unha. E ninguém entendia nada, e eu dizia, tira o esmalte da minha unha, tira o esmalte da minha unha.
E nisso eu fui para casa, eu fui internada, e no hospital eu pedi à minha mãe para tirar o esmalte da minha unha. E eu lembro que ela foi numa farmácia comprar uma acetona, e eu estava internada, e ela veio e tirou o esmalte da minha unha. E eu deitada na cama, eles ficavam me dopando, porque eu sentia muita dor de cabeça, era como se minha cabeça ia abrir de tanta dor. E eu falava com ela, eu olhava, eu me via, minhas pernas acorrentadas, umas correntes enormes, amarrada no pé da cama em 2 blocos enorme de pedra e na cabeceira da minha cama. E eu dizia à minha mãe, tira essas correntes das minhas pernas, dos meus braços, que está doendo muito. Mas minha mãe falava, não tem corrente nenhuma. Eu falava, tem, as correntes estão aí. Mas eu sempre lembro disso, eu nunca esqueço. Então, quando a senhora falou que Deus estava abrindo as correntes, que estavam me prendendo, na hora eu lembrei, eu não falei nada, porque na verdade eu nunca comentei nada assim disso. Eu comento às vezes com alguma pessoa que eu converso, assim, cristã que está comigo, amiga minha, eu sempre falo disso. Mas até esse momento, para mim, acho que eu estava ainda presa a essas correntes. Eu estava presa em tudo na minha vida, né? Em tudo, assim, as coisas não andavam, as coisas eu tinha começado já, graças a Deus, a escrever meu livro em 2013, que foi momentos da minha vida com Deus, e que as coisas foram acontecendo através do meu primo, que é pastor, que foi quem levou para editar, foi quem fez tudo lá no Brasil. Então, a partir daí, as coisas na minha vida já foram diferentes, porque eu passei a ter a minha vida com Deus, a ter os meus momentos com Deus. O meu livro foi escrito, foi Eu e Deus, era porque eram minhas orações com Deus. Eu casei com um americano, mas aí nós divorciamos, eu me senti muito sozinha. Eu fui para o Brasil, eu estava me sentindo muito sozinha mesmo. Então, quando eu cheguei do Brasil, meu primo lá tinha dito, por que você não escreve um livro? Porque eu escrevia tudo no Orkut na época, né? Ele falava, às vezes você está jogando fora algo que pode se tornar em um livro. Escreve. E como eu já vinha escrevendo muito em cadernos, todos os dias, quem me conhece sabe que eu escrevia à noite, de manhã, então era eu e Deus, foi a minha vida com Deus, foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida e através eu acreditei quando a senhora fez as orações, quando a senhora falou que Deus estava curando minha alma, meu coração, que estava quebrando as correntes. Então, foi naquele momento que eu acreditei que Deus estava tirando as correntes da minha vida. E o que eu estou radiante do que ele tem feito na sua vida, né? Logo no mês de julho, você conseguiu, foi as 2 bênçãos, né, da lanchonete do seu. Uhum. E também o primeiro livro, que até aí não tinha sido editado, você não... Ele estava editado, a única coisa que ele estava no Brasil, precisava chegar aqui. Então, porque a edição dele foi toda no Brasil. Então, aí ele tinha um processo longo para chegar, e eu estava ansiosa, que eu queria. Quando eu fui na convenção, ele já estava na editora, então eu já estava esperando, mas assim, tinha um processo muito grande de tudo, por despesas nós tínhamos despesa com a lanchonete fechada, com lugar fechado, ainda tinha despesas no Brasil com meu livro. Então, era muita coisa, era muita, mas Deus foi abrindo as portas de uma maneira tão linda na minha vida aqui. E aí, tudo aconteceu. E aí depois você lançou o segundo livro e no ano passado pela foi convidada, né, Nova York, né? Você mostrou aí, né, prêmios que você recebido. E o que me deixou mais assim radiante é você ir agora para Londres. Olha, nosso Deus é Deus de coisas grandes. Esse é o... E é interessante. É interessante porque quando somos convidados para um evento que é cristão, para você falar de Deus, é simples, é fácil. Agora, quando você é convidada, no meu caso, eu vou ser capa de uma revista, onde a capa das revistas são a Rainha Elizabeth, são a Princesa de Mônaco, então, assim, são um pessoal muito famoso.
e eu ser convidada, eu como brasileira, eu vou ter em português a revista e vou estar em inglês também. Mas a diferença é que eu sou convidada por escrever livros falando de Deus. Eu não sou convidada porque eu sou uma celebridade, que eu faço filmes americanos ou que eu moro em um palácio. Eu sou convidada. Então, assim, o mais gratificante é você ser convidada por você escrever falando de Deus e Deus te levar tão longe, porque isso é ir longe. Você chegar a ser capa de uma revista conhecida na Inglaterra, que é até nos aviões também, que quando tem lá para o pessoal ler, e você simplesmente, você é convidado, você vai ser capa. E você não é uma celebridade, mas você é a celebridade de Deus. Eu me sinto como... não sou a Rainha Elizabeth, lá do Palácio de Mônaco, mas lá de Londres, mas eu sou a rainha do meu Deus. Eu sou a noiva de Jesus. Noiva. Então, eu acho que... Tremendo. Esse para mim, assim, é um dos maiores... que você pode levar a palavra de Deus ao evento. O evento não é um evento cristão. Eu, a única cristã, escritora cristã, que vai estar apresentando um livro cristão que fala de Deus, sou eu. Eu fui nominada por eles, como eles assim me nominaram a uma best escritora dos Estados Unidos. Mas eu sou, como eles falou, the best, mas não porque eu sou a melhor escritora, mas sim porque eu falo de um Deus. Eu sou the best para Deus. Então, é uma honra muito grande. E quando a pessoa que orou para mim, ele falou assim, não se preocupe, porque você vai ser convidada e vai vir de Deus. Então, eu vou para uma apresentação de um livro em um país, em um evento, que não são para cristãos. Então, essa é a diferença. Você está lá e apresentar seu livro, meus livros vão estar os 3, e você vai autografar para pessoas que vão ver que o seu Deus é o Deus do impossível, o seu Deus é o Deus que faz todas as coisas que você acredita. Então, esse é o meu Deus. Eu não nego a ninguém, em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu trabalho, eu falo, eu sou evangélica, eu sou cristã, eu acredito em Jesus, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Precisamos sempre não negar o nosso Deus, a confessar, aonde for, que Ele é o seu Deus. Não importa o que pensem. E é assim que eu glória penso. A Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito na sua vida, com o momento que Deus nos proporcionou de nos conhecermos, né? O momento que ficou marcado naquela conferência. Eu espero que Deus nos dê outra oportunidade de realizarmos, não só aqui nos Estados Unidos, mas também você que está aí no Brasil. Eu tenho promessas do Senhor e eu creio que Deus vai nos levar, né? Tem pessoas aí perguntando sobre o livro, como é que as pessoas podem conseguir o seu livro, se entrar em contato com você por e-mail, que você pode deixar para poder estar, né, comprando o seu livro. Pode entrar no meu Facebook, deixar mensagem no Message que eu envio. E se for perto, eu levo. Inclusive, eu vou marcar com a senhora um dia, mesmo dia de culto, eu vou lá deixar uns livros com a senhora lá na igreja, para as pessoas que quiserem, para as pessoas que gostarem de ler. E vou levar. E quando o segundo e o terceiro já estiver pronto, com muito prazer também vou levar o seu lá, que é uma honra, porque para te agradecer, porque Deus ter te usado para... É o que eu mais desejo, que Deus te use cada vez mais e mais, que seja online, que seja em live, mas que Deus te use, que Deus te faça com que Ele te use para abençoar pessoas, para fazer o que fez na minha vida, falar para as pessoas de um Deus que pode todas as coisas. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu acredito, e é o seu Deus. Então, eu que agradeço. Agora, eu vou terminar, porque você tem que orar ainda, mas eu vou tocar só um louvor meu. Esse é o desejo. As pessoas... De ser canal de bênção, né, na vida das pessoas. Esse é o desejo. Esse é o chapéu.
Pode louvar. Mas a senhora é um canal de bênção. Deixa eu colocar aqui, pastora. Tá demorando porque Deus tá preparando. Tá demorando porque Deus tá caprichando. Tá demorando porque Deus tá esperando. O tempo certo pra abençoar você. Tá demorando porque Deus tá preparando. Tá demorando porque Deus tá caprichando. Tá demorando porque Deus tá esperando. O tempo certo para abençoar você. Não tenha pressa, não se desespere. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Ele não mente, nem se arrepende. No tempo certo Ele vai te abençoar. Quando esse tempo chegar, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar. E aquilo que pediu, muito mais receberá. As portas vão se abrir, a família restaurar. É só vitória que você vai receber. E aí você vai entender. Tá demorando porque Deus tá preparando. Tá demorando porque Deus tá caprichando. Tá demorando porque Deus tá esperando. O tempo certo para abençoar você. Tá demorando porque Deus tá preparando. Tá demorando porque Deus tá caprichando. Tá demorando porque Deus tá esperando. O tempo certo para abençoar você. Quando esse tempo chegar, Thierry, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar. E aquilo que pediu, muito mais receberá. As portas vão se abrir, a família restaurar. É só vitória que você vai receber. E aí você vai entender. Glória. Esse louvor fala que se está demorando, espere. Se está demorando é porque Deus está preparando. Amém. Não se preocupe, não passe na frente, porque quando Deus promete, Deus cumpre. Esse é o meu desejo, esse é o que Deus faz. Que Deus te abençoe grandemente, pastor. Amém. Você, Agora eu preciso... muito obrigada pela sua presença. Tá? Seu testemunho é impactante. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo tudo que Ele tem feito e pelo que ainda vai fazer, porque eu creio que coisas grandes virão, porque Deus é Deus de coisas grandes. E Ele, quando fala, Amém. Ele nos surpreende quando está surpreendendo você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, a sua vida também, pastora. Você sabe sair, né? Obrigada. Nós, nessa noite, agora nós vamos trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu gostaria de meditar em João, no capítulo 8, né? Todos aí viram o testemunho da nossa irmã, e que o Senhor fez na vida dela, e eu creio que Deus vai fazer ainda coisas muito grandes, muito grandes. O Senhor colocou uma palavra no meu coração em João, no capítulo 8, no versículo 32, que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? O Senhor aqui está falando com os judeus, alguns fariseus estavam ali, e ele está falando, está defendendo aqui a sua missão de autoridade. E ele começa a falar sobre que o reino dele não era aqui. Ele estava falando: o meu reino não é daqui. Ele está dizendo: eu não sou daqui. E ele começa a falar para as pessoas que eles eram aqui de baixo e ele era lá de cima. Eles não entendiam muita coisa que o Senhor falava, e propositadamente o Senhor falava muitas das vezes para que os discípulos entendessem. Os seus discípulos, não os fariseus, não os saduceus, mas
que os discípulos entendessem, e depois ele explicava o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele queria que os discípulos dele entendessem minuciosamente o que estava acontecendo. Agora, quando o Senhor está falando aqui para eles, eles começam a conversar com o Senhor e eles se acham livres. Eles dizem assim: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres, né? Eles se achavam, né? Eles se achavam o tal. Mas o Senhor estava falando aqui de uma outra prisão, uma prisão espiritual, que só se discerne no espírito, só se vê com os olhos espirituais. E aqui o Senhor estava falando a esse povo a necessidade deles conhecerem ao Senhor, a necessidade deles ter um encontro com o Senhor. A oportunidade estava passando naquele momento, oportunidade linda, oportunidade maravilhosa que estava passando naquele momento. E quando a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o próprio Senhor aqui está falando com eles. E ele diz: em verdade vos digo que todo que comete o pecado é escravo do pecado. E o Senhor nos chamou para uma vida de liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres. A Bíblia fala aqui que aquele que comete o pecado, ele se torna escravo do pecado. E Deus não nos chamou para escravidão, Deus nos chamou para sermos livres, para vivermos uma liberdade espiritual, uma liberdade, uma alegria. E o Senhor é que faz isso na nossa vida, tanto querer e efetuar, é Ele que opera. Então, quando Ele está conversando aqui, defendendo a sua missão de autoridade, Ele está falando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o que eu vejo aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos falando aqui desse momento que Jesus estava falando com os judeus, estava falando da sua missão na terra, estava falando do propósito dele. E ouvimos também o testemunho da nossa irmã Selma, do que muitas pessoas que conhecem o Senhor, sim, mas às vezes tem algumas prisões que não entendem e que não sabem explicar. Quando o salmista Davi, ele fala no Salmo 142, no versículo 7, diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome, e o justo me rodearão quando me fizerdes esse bem. O salmista Davi aqui estava falando de uma prisão da alma, uma prisão que ele estava vivendo. E ele fala aqui de cárcere. Ele fala aqui que como a alma dele estava angustiada, como estava triste. E são vozes que gritavam dentro dele. São vozes que estavam gritando dentro e não fazia se calar. Não fazia se calar. E nós vemos, irmãos, que o salmista Davi aqui nos dá um exemplo, que ele conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha situações que ele estava passando na vida que ele pedia ao Senhor: tira a minha alma do cárcere, tira a minha alma da prisão. E aí o que me chama a atenção eu tenho visto Deus curar muitas mulheres que têm ido à conferência. Mulheres que carregavam problemas e não sabia como se livrar deles.
não sabia o que fazer. Mas um dia o Senhor chegou na vida dessas mulheres como chegou na vida de Selma. Porque quando o Senhor fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o projeto do Déboras, ele nasceu mediante uma cura que Deus fez na vida da minha mãe. Uma cura que ela carregou por muitos anos essa enfermidade na alma. Nós estamos hoje aqui tratando desse assunto, a alma. E ela carregou muitos anos essa enfermidade. Muitos e muitos anos. E nós acompanhamos a vida dela. Nós acompanhamos todo o processo doloroso da vida da minha mãe. Quando, mais ou menos no ano de 2010, eu já estava morando aqui. E foi quando o Senhor trouxe a revelação. Assim como o Senhor revelou na vida da Selma, nesse ano de 2019, lá em 2010, Deus trouxe a revelação do que estava acontecendo na vida da minha mãe. Quando o salmista diz, tira a minha alma do cárcere e para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem esse bem. Então, quando o salmista Davi pede para tirar a alma dele do cárcere, porque havia vozes que estavam dentro dele que não se calavam e não perturbavam. E nós acompanhamos muito tempo, né, as situações que enfrentávamos em casa. E quando foi em 2010, Deus me trouxe uma revelação que o Senhor me mostrou que estava acontecendo na vida dela. E aí eu pude ajudá-la, oramos e o Senhor trouxe a cura à vida dela. Diferente da situação da Selma, que tudo ali estava parado, nada estava andando para frente, nada ali dava certo na vida dela. A diferença é que a minha mãe, ela tinha uma situação de medo e uma situação que tudo causava nela um temor, um medo. E Deus não nos deu o espírito, né, de temor, de medo, mas nos deu o espírito de ousadia. Deus nos deu o espírito de amor. Deus nos deu o espírito de equilíbrio. Foi esse Deus nos deu isso. E ela carregou muito tempo isso. Muitos anos ela carregou essa situação. Foi aí que Deus revelou, porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. E assim como você está me vendo aqui nessa câmera, assim como você está me vendo, o mundo espiritual também é visível quando Deus permite que nós vemos. E ali Deus me mostrou o que estava acontecendo na vida dela e eu pude ajudá-la e ela foi livre. Eu me lembro que ali, quando Deus a tirou do cativeiro, quando Deus a tirou do cativeiro de uma forma linda, que ela dizia assim, eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre e glória a Deus por isso. O que aconteceu, né? Isso foi em dezembro de 2010. E o Senhor a curou de uma maneira tremenda e linda. Quando chegou em janeiro de 2011, o Senhor resolveu levá-la. Porque ele faz como apraz. Ele faz como ele quer. E uma coisa que o Senhor me falou para mim, no momento que o Senhor estava levando, ele disse, ela já está comigo. E isso foi em 2010. Pouco tempo depois que o Senhor a libertou, a curou. Porque assim como Davi dizia, tira minha alma do cárcere, a alma da minha mãe também estava no cárcere.
E aí você pode perguntar para mim agora, qual é o respaldo bíblico que você me dá? Porque eu sou uma pessoa que quando prego a palavra, eu trago os versículos para que você entenda do que eu estou lhe falando e comprove na Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e espírito junto e medulas, e discerne os interesses do coração. Então, tem uma palavra no hebraico que quer dizer parás. Parás, ele é de um verbo que é rompendo, que é escapando, que é espalhando amplamente. Essa palavra, parás, quer dizer no hebraico, alguém que sai de algo que estava preso. Então, se rompe. Algo que estava preso escapa. Algo que estava preso se espalha amplamente. Então, é uma conexão com escapando da maldição de ser limitado e restrito. Olha só o que aconteceu na vida da Selma. Selma era uma pessoa restrita, limitada, não saía daquela situação, daquele quadrado. A minha mãe também passou anos assim, anos dentro de um quadrado, limitado por causa do medo. E aí você pode me perguntar, qual é a situação que você pode me dizer na palavra de Deus? Eu já orei por pessoas que não conseguia liberar perdão. Certa vez eu orei por uma mulher, há 28 anos, estava enferma numa cama, porque a enfermidade dela começou por falta de perdão. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus, no capítulo 18, fala da parábola do credor incompassivo. E aí diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, começa a história aqui, onde esse rei começa a ajustar as contas. E aí trouxeram um que devia 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar. E ali ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos. E tudo quanto possuía. E aí ele se prostrou. E a palavra de Deus diz que ele tenha compaixão, né? Ser paciente comigo, porque eu vou lhe pagar. E aí aquele servo, ele foi perdoado. A Bíblia diz que o Senhor daquele servo compadeceu-se dele. E ele foi perdoado. E aí, quando ele saiu dali, ele encontrou um conservo. E a Bíblia fala que ele não devia como o outro, né? A Bíblia fala aqui que era 10.000 talentos. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu dali, ele encontrou um conservo e sufocou ele para que pagasse a dívida. E a dívida era somente 100 denários. Olha a diferença. 100 denários, né, para 10.000 talentos. E a Bíblia diz que ele segurou no conservo dele, ele não teve misericórdia, ele não usou de misericórdia, e ele mandou prender. Ele não perdoou a dívida. Aí tem as testemunhas. E o problema sério que eu e você temos que prestar atenção é nas testemunhas. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tal grande nuvem de testemunhas. E aí, o que acontece? Eles viram o que estava acontecendo. Todos eles. E a palavra de Deus diz que eles foram contar ao rei o que estava acontecendo. E, indignando o seu senhor, ele entregou aos verdugos. E o que quer dizer verdugos na palavra de Deus? Atormentadores. Entregou aos atormentadores. E aí, ele mandou que ficasse ali até que ele, está aqui, indignando seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará
se do íntimo não perdoardes a seu irmão. Então fica bem claro aqui na palavra de Deus, à luz da Bíblia, que eu e você temos que andar em perdão. Amém? Temos que andar em perdão. E quando Jesus diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que o Senhor quer nos dar. Essa liberdade que o Senhor quer que nós sejamos livres e o povo mais feliz da terra. E aí você deve estar perguntando, então por que aconteceu essa situação toda? Por que aconteceu essa situação na vida da minha mãe? Por que aconteceu essa situação na vida da Selma? Por que aconteceu essa situação com essa pessoa aqui da Bíblia? Então, são situações que foram geradas, que aonde o inimigo da nossa alma, ele tenta ganhar vantagem. Você lembra que ele ganhou vantagem com a Eva? E o que ele mais quer é ganhar vantagem na nossa vida. Mas ele é derrotado. Ele já está derrotado em nome de Jesus. Agora, eu e você, eu costumo dizer, nós somos inteligentes, né? Nós somos inteligentes. Nós somos cristãos inteligentes. E aí, o que eu tenho que fazer é não permitir que o meu inimigo venha ganhar vantagem em cima de mim. Não posso permitir isso. E como não? Andando numa vida, como a Bíblia fala, de perdão. Porque o perdão é a vitória para nós caminharmos em vitórias. Quando eu não perdoo, como a palavra de Deus aqui, é entregue à prisão. Como é entregue a atormentadores. Então, isso aqui é um exemplo para mim e para você. E a minha mãe, por exemplo, por que ela gerou uma situação de medo? Porque lá no passado houve situações que deixaram a alma dela presa. Porque a nossa irmã Selma tinha visões que via correntes, situações que aconteceram. Até o dia que o Senhor marcou a data, marcou o dia que tirou a minha mãe de uma situação, que tirou a Selma dessa situação, mudou a história. E essa história, ela é real. Jesus quer fazer isso na sua vida hoje. Jesus, ele veio para nos trazer vida e trazer vida em abundância. Nós estamos vivendo hoje um tempo difícil, onde muitas pessoas têm tido depressões profundas. Eu quero estar falando hoje sobre isso, sobre depressão. Eu não sei se você que está aí me ouvindo, se você precisa de remédio para dormir. A palavra de Deus diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. O nosso Deus nos faz repousar seguro. E quando você entrega o teu caminho ao Senhor, descansa nele, confia, ele está no controle, ele está no cuidado, ele toma cuidado do seu sono. Você não precisa de remédio para dormir. Você não precisa estar depressivo por nenhuma situação, porque o maior está com você. Ele é o maior e ele está aqui para curar você. Ele está dentro da sua casa, porque ele pode tanto estar aqui comigo, como pode também estar aí com você, aonde você está. Somente creia, somente confie que o Senhor pode fazer isso na sua vida. Qualquer que seja o seu problema, que você se sinta preso em alguma área da sua vida, seja depressão, falta de perdão, que você tenha algum problema que você não consegue caminhar, não consegue se firmar na presença do Senhor, porque tem correntes que prendem você, situações dentro da sua casa, tudo o Senhor pode estar mudando. E aí você pergunta, como é que eu posso, Senhor? Como é que eu posso sair dessa situação? A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
E você que se está passando por alguma situação nesse momento, fale com o Senhor nesse momento. Senhor, eu venho a Ti na Tua presença nesse momento. O Senhor é o meu advogado fiel, porque é um advogado que está à destra do Pai. E esse advogado, ele julga a sua causa, ele peleja a sua guerra. E você pode estar falando, Senhor, entra comigo, Senhor. A Bíblia diz lá na palavra do Senhor, entra comigo em juízo. Apresente as tuas razões para que eu te justifique. É o Senhor que nos justifica. Entra, Senhor, em juízo nesta causa ao meu respeito. Seja qual for a área agora que você esteja passando. Fale com teu Deus agora. Senhor, qualquer área que eu estou passando, que está me deixando com prisões, que não está me dando liberdade, que eu não consiga ser um paraste na vida, que quer dizer, paraste em hebraico, quer dizer romper. Eu não consigo romper, mas o Senhor é o Deus que me faz escapar de uma situação, é o Senhor que me faz romper, é o Senhor que quebra qualquer maldição, é o Senhor que me tira de espaços limitados, porque a palavra de Deus diz que Ele nos faz transbordar para a direita e para a esquerda, amplia o lugar da nossa tenda, faz-nos transbordar para a direita e para a esquerda e firma as nossas estacas. E quando o Senhor está falando dessa forma, Ele está dizendo assim, que eu tenho que fazer, amplia o lugar da vossa tenda, e não em peças. Aí quando vem não em peças, irmão, são essas coisinhas que quer parar, quer impedir você de ampliar a sua tenda, quer impedir você de conquistar, quer impedir você de romper, mas você tem que tomar a decisão, você tem que querer, como a Selma quis, ela obedeceu, vai lá e dá um abraço na minha serva, e nesse abraço Deus curou, nesse abraço Deus libertou, nesse abraço Deus mudou a história. Que você esteja em obediência ao Senhor. Faça essa oração com Deus, com sinceridade, com quebrantamento, porque Ele quer entrar na tua vida, Ele quer libertar você, Ele quer tornar você uma mulher feliz, alegre, sorridente. Ele quer fazer isso na sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, que nunca ouviu falar do Senhor, ou já ouviu falar, mas ainda não aceitou, ou está afastado. Eu quero agora que você faça essa oração comigo, aonde diz, Pai, em nome de Jesus, eu venho à tua presença, onde a tua palavra diz, se confessares, né? Isso aqui, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a tua casa. E eu quero, nesse momento, confessar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você que fez essa oração agora, nesse momento, pela primeira vez, acende um coração ou escreve o seu nome e declare Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Será salvo tu e a tua casa. Eu quero, nesse momento, deixar o aviso. Nós estaremos numa live às 10 horas da noite, live de oração Shalom, o nosso presidente, pastor Carlos Alencar, e amanhã, às 7 horas, né, nós estaremos também, o pastor Marcelo, na live Sal da Terra. Vamos estar fazendo essa oração nesse momento. Soberano Deus, nós estamos na tua presença, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, que esta palavra tenha caído em boa terra. Pessoas que estão ouvindo no momento, pessoas que ouvirão. Senhor, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que elas são livres para servir ao Senhor com alegria. São livres, os passos delas são livres para caminhar para a tua casa. Senhor, as mãos são livres para fazer a tua obra. Senhor, que sejam pessoas felizes diante da tua presença. Em cada um, Senhor, que estiver ouvindo a tua palavra,
em cada lar representado. Que elas, Senhor, venham, essas pessoas venham ser livres diante da tua presença. Porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Semana que vem, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Que o Senhor abençoe. Tenha uma boa noite, uma noite abençoada, né? Shalom, quer dizer a paz, né? Shalom para todos. E Laila Tov quer dizer boa noite. Que Deus abençoe.